todos os irmãos em Cristo, na paz do Senhor. Nesse dia que Deus nos proporcionou, e graças ao Senhor nosso Deus, por isso eu quero compartilhar uma palavra, quero comungar com vocês um trecho, uma porção da palavra de Deus nesse dia. Para isso eu quero ler João, capítulo de número 16, versículo de número 23. Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo registrou João, capítulo 16. Vamos ler só uma parte desse versículo, que é de suma importância no contexto pelas quais nós estamos vivenciando como igreja e também no contexto dos dias quando o Senhor proferiu essas palavras aos seus discípulos. Versículo de número 33, somente uma parte desse texto, que é a segunda parte do versículo, da parte A, né? O versículo de número 33 diz assim: no mundo tereis aflições, no mundo tereis aflições. Quem disse isso não foi Paulo, não foi Pedro, não foi João, não foi Marcos, não foi Mateus. Quem disse isso? João escreveu, João registrou, mas não foi ele que disse. Não foi nenhum dos discípulos, nenhum dos apóstolos. Quem disse essa palavra? No mundo tereis aflições. A maior autoridade nos céus e na terra, acima de qualquer ser que existiu e que existe nos dias atuais. Quem disse isso? Aquele que tem o domínio no universo, aquele que tem a palavra final, aquele que conhece todas as coisas, aquele que sabe de tudo, o Criador do universo, o Criador dos céus e da terra, Ele, Jesus. Ele disse essas palavras: no mundo tereis aflições. Num contexto pelas quais nós estamos vivenciando como igreja de Cristo, aplica-se muito bem essa expressiva, magnífica do nosso Salvador. No mundo tereis aflições. Sobretudo nos dias nas quais ele proferiu essas palavras. No versículo 25 ele disse que não vos mais falarei por parábola, mas falarei a vós abertamente. Por essa razão, os discípulos entenderam a linguagem que o mestre estava proferindo, ensinando ou falando a eles. Aqui registrado por João. No mundo tereis aflições. Registra, segundo os historiadores, no contexto histórico da igreja primitiva, a começar pelos discípulos, pelos apóstolos, também em Atos dos Apóstolos, Lucas narra com muita propriedade o histórico da igreja, os primórdios da igreja. Observamos que sempre na história a igreja foi rechaçada, perseguida terrivelmente. A igreja, os servos de Deus foram perseguidos de uma forma terrível. Os irmãos entendem a magnitude dessa expressão? No mundo tereis aflições. Eu não vejo aqui o Senhor prometendo uma vida folgada. Eu não vejo aqui o Senhor prometendo mansões, carrões, uma vida bem sossegada. Não, eu não vejo aqui o Senhor prometendo em sua palavra que nós, enquanto nós vivemos nessa terra, nós nunca seremos perseguidos. Eu não vejo aqui o Senhor Jesus dizendo que enquanto nós estivermos aqui na terra, nós como igreja nunca seremos afligidos, perseguidos, rechaçados. Não, eu não vejo, eu não observo isso aqui. Primeiro porque os apóstolos, os discípulos, os cristãos da igreja primitiva,
E o próprio Senhor Jesus nunca ensinou isso. Ah, mas o Senhor Jesus não disse que em mim tereis vida abundante? Não, mas não é nesse aspecto, não é nessa questão. E não se aplica, né, dentro de uma ótica, de uma visão humana, segundo a cosmovisão dos pregadores ou dos ensinadores do evangelho social. Não, eu não vejo o Senhor Jesus prometendo nada disso. O que eu vejo é Ele dizendo: quem quer ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas qual é o custo? Qual é o preço? O que eu vou ganhar com isso? Nessas proporções, nesse aspecto, qual é o custo de seguir a Cristo? Primeiramente, temos que ter em mente que no mundo nós teremos aflições, seremos atribulados, seremos perseguidos, seremos rechaçados por causa do Evangelho, por causa de Cristo, por causa da nossa fé. Assim ocorrera com a igreja primitiva. E ficou muito bem registrado nos registros dos historiadores do primeiro século que a igreja, o historiador Flávio Josefo, o historiador Eusébio de Cesareia e outros registraram que a igreja sofreu o martírio, sofreu na fogueira, sofreu na arena, foi perseguida pelo sistema político, pelo sistema religioso e pelo sistema político-religioso também. Foram perseguidos, rechaçados, maltratados, foram destituídos dos seus lares, das suas casas, e foram dispersos. Meus queridos e amados irmãos, no mundo tereis aflições. As lutas, os problemas, as intempéries, as dificuldades, faz parte do contexto da vida cristã. Mas nós teremos a promessa e temos a promessa da presença dele em todas as circunstâncias da vida. Porque ele mesmo disse aqui no versículo 33, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Nesse contexto de luta e de sofrimento, temos segurança, temos a paz. Mas também passaremos por aflições, no mundo tereis aflições. No entanto, Ele está conosco todos os dias. Ele disse isso para os discípulos. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E essa palavra aplica para você como igreja de Cristo, aplica para a igreja dos dias atuais. Nós vemos aí os crentes sendo provados de todas as formas, mas não devemos estranhar isso. Não devemos estranhar. As lutas, provações, faz parte do contexto. No mundo tereis aflições. Os historiadores registraram que a igreja foi implacavelmente perseguida por amor a Cristo. Meus queridos e amados irmãos, mas não desfaleça, mas prossiga para o alvo e não desanime, porque Ele está conosco. Ele estava com a igreja do primeiro século, nos primórdios, e está com a igreja dos dias atuais. A luta, as provações faz parte. Nós devemos manter a nossa posição direcionado ao Senhor.